Então, o calendário hebraico original, que seria o calendário bíblico de fato, ele foi alterado, né, por conta de todo o contexto de evolução, de caminhada ali dos líderes religiosos que tomaram a frente dos cálculos e devido a todos os acontecimentos que culminaram na queda de Jerusalém, na destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Por mais que ainda existissem judeus dentro da terra de Israel, de fato, tinham muitos judeus fora dali. Então, o objetivo foi unificar para todo mundo. A prescrição bíblica de Deus, ela foi deixada de lado em prol da unificação dos judeus de todo mundo. Os judeus do mundo inteiro, eles passaram a observar as festas com um mês de antecedência por conta desse novo estilo de cálculo de calendário, né? Só que um grupo de judeus se uniu, se autodenominou caraítas. Esse grupo de judeus, que é considerado como uma seita judaica, ele nasceu ali por volta do século 8 depois de Cristo, e eles identificaram que era importante seguir os preceitos que estavam escritos, né, ali no que eles chamam de lei escrita, não na lei oral, não na interpretação da lei, né, e ser fiel àquilo. Então eles juraram se manter fiel ao original bíblico com os cálculos preconizados, prescritos, que se baseavam na observação da colheita da cevada e da lua nova de fato. E esse cálculo ele dava um mês depois do que já era comemorado pelos judeus do mundo inteiro. Todos os caraítas que juraram isso se mantiveram fiéis ao original bíblico até por volta de 1860 depois de Cristo, quando então uma parte deles, né, uma grande parte deles passou a adotar também a versão rabínica, né, que se chama a versão rabínica do calendário. Então, no fim das contas, nem todos os caraítas conseguiram se manter fiéis, né, ao bíblico e passaram também a observar as festas de acordo com o que todo mundo já estava fazendo, com o que todos os judeus já estavam fazendo. Mas um grupo pequeno de caraítas ainda se manteve fiel, sim, ao que estava escrito na Torá, que é ali os escritos de Moisés, onde estão as leis de Deus, para a observação dessas festas. E aqui é interessante ser um trecho de um relato de um rabino, né? Esse é um rabino que estava na Palestina, ele se chama o Rabino Kalman, onde ele traz a questão do presente estado da religião judaica, que foi publicado em 1840. Então ele traz um relato bem interessante sobre isso. Então ele fala o seguinte: no presente, os judeus na Terra Santa não têm o menor respeito por esta estação apontada e identificada pelo Eterno, mas seguem as regras estabelecidas na lei oral. Em geral, o tempo correto ocorre um mês após eles haverem celebrado, o que é o contrário do que está na lei. Não vi nas ruas de Jerusalém durante as festas nenhuma espiga madura de cevada. Então aqui ele está falando da festa da Páscoa. E então ele identificou o seguinte, que os judeus ali estavam comemorando a Páscoa, as festas daquele mês de Abib, um mês antes do que estava na lei. Não tinham nenhuma espiga madura de cevada ainda, eles já estavam comemorando a Páscoa. Então essa foi uma observação muito importante, muito interessante, que o próprio Rabino Kalman apresentou nesse livro, que você pode identificar gratuitamente na internet, exatamente nas páginas 411 e 412. Né, nesse livro aqui, disponível gratuitamente. E aí, em relação à tradição oral, né, a lei oral, como ele mesmo coloca, como já tinha mencionado anteriormente, a questão da lei oral hebraica. Então, o que é essa lei oral, que também é chamada de tradição oral? Então, segundo este autor aqui, que fala sobre a Bíblia hebraica na tradição rabínica, ele fala o seguinte, nas palavras dele: a tradição oral do povo de Israel traz as leis que determinam os costumes judaicos, estabelece os critérios pelos quais são identificadas as autoridades rabínicas em cada geração e que legitima a transmissão das fontes literárias bíblicas hebraicas e de sua exegese rabínica, de sua interpretação rabínica. A doutrina judaica, portanto, o judaísmo rabínico propriamente dito, é a sobreposição da tradição oral sobre a tradição escrita da coletividade conhecida como povo de Israel, e que posteriormente passou a representar todos aqueles identificados como judeus. E ele continua aqui: a tradição oral representa a doutrina, a hermenêutica, ou seja, a interpretação do texto que vem do pensamento rabínico que determina a legitimidade das lideranças
e dos ensinamentos de geração em geração que resultam na redação e edição dos textos da literatura rabínica que fundamenta o judaísmo ortodoxo. A literatura rabínica é um extenso complexo de compêndios literários composto por estudos exegéticos e interpretativos, tratados de legislação e estudos místicos que foram transmitidos de geração em geração através de autoridades e intérpretes exegetas, né, rabínicos. As tradições inicialmente orais do povo de Israel foram compiladas, né, foram reunidas em textos que foram finalmente organizados e editados no século II da Era Comum. Então, aqui a gente tem a lei escrita, né, que é composta aqui pela Tanar hebraica. A Tanar, ela é um livro que reúne a Torá, que são os primeiros escritos de Moisés, Neviim, que são os profetas, e Ketuim, que são os outros escritos. Eles formam então esse livro único chamado de Tanar. E a Tanar é uma sigla que leva as iniciais de todos esses 3 livros aqui. Então a gente tem essa lei que é considerada lei escrita, não sendo mais suficiente para o povo de Israel, né? Então essa lei escrita, ela precisa, antes de chegar ao povo de Israel, ela precisa passar por um grupo que vão interpretar para dizer para o povo como eles têm que observar a lei escrita. E isso tem o nome de lei oral. Então, paralelamente à lei escrita, a gente tem a lei oral, que é justamente a interpretação rabínica, a interpretação dos rabinos, dos líderes religiosos judeus, dos escritos, do que está escrito, colocando essas interpretações agora em livros, em outros livros, que são os livros doutrinários da lei oral. Dentro dessa lei oral, a gente tem a questão da nova observação do calendário hebraico. Tudo isso para quê? Para a correta compreensão da mensagem divina. Então, e mais uma vez aqui, o líder judeu, que é um líder caraíta, que é o Nehemiah Gordon, ele, em 1999, ele escreveu um texto no seu site The Karaite Corner, que em português é o Cantinho Caraíta, escreveu a respeito do calendário bíblico, né, e a questão do mês de Abib. Já em 99 ele já falava sobre isso. E aqui ele vem tratando de todos os aspectos de como existe a grande diferença entre o ciclo de 19 anos, que é o ciclo metônico, com a observação de fato da safra de cevada e da lua nova, né, como isso é diferente, como isso altera a observação bíblica das festas judaicas. E aqui ele fala, traduzindo aqui para você, ele fala o seguinte: somente fixando o calendário de acordo com as safras de cevada, podemos cumprir o mandamento de guardar o mês de Abib. Está lá em Deuteronômio 16:1, na Bíblia cristã. E celebrar a Hag Hamatzot, que é a festa dos pães ázimos, ou pães sem fermento, na época do mês de Abib, porque no mês de Abib saíste do Egito, que está em Êxodo 34:18. Ele continua: ao longo da Idade Média, grande esforço foi feito para enviar mensageiros à Palestina, né, a terra de Jerusalém, para verificar o estado das safras de cevada. E não era incomum que os caraítas celebrassem os feriados um mês depois dos rabinos, dos rabinitas. Na verdade, ele continua, o ciclo de 19 anos foi inventado para se aproximar do mês de Abib real em uma época em que os rabinitas tinham dificuldade em obter relatórios confiáveis da terra de Israel. Então já era uma época ali, quando começou a iniciar a modificação do calendário hebraico, os rabinos introduziram esse ciclo de 19 anos porque eles começaram a ter dificuldades, né, de relatórios confiáveis da terra de Israel. Então essas mudanças começaram daí. E ele continua, no entanto, a observação real das safras de cevada provou que esse ciclo de 19 anos, o ciclo metônico, frequentemente está errado e nem sempre dá o mês de Abib certinho como o mês da Páscoa, e é na primavera. Em muitos dos anos, desde que começamos a verificar a cevada, os rabinos, os rabinitas, e a maioria dos que se autodenominam caraítas, celebraram os feriados bíblicos um mês antes do previsto. Isso era um fato. E ele aqui continua finalizando que tanto os rabinos, tanto os rabinitas, quanto a maioria dos caraítas celebrarão ainda os feriados bíblicos um mês antes de seu tempo devido, porque eles seguem um ciclo de 19 anos, o ciclo metônico dos rabinos, e não o do Abib, não do ciclo de observação de maturação da cevada na terra de Israel. Interessante, não? O início do mês de Nissan, e propriamente o mês de Abib, hoje ele está identificado, quando a gente cruza esse calendário com o nosso, ele está sendo celebrado já numa parte de março. Então, o mês de Abib ele já vai dar ali uma parte de março no nosso calendário, dentro da primavera
dentro da primavera que ocorre na terra de Israel, na Palestina. E ainda aqui no site dele, do Nehemiah Gordon, ele também, além do texto que ele explica, ele também faz um cálculo para o calendário judeu de 1999. Ele traz aqui algumas festas, ele traz as datas que foram calculadas com base no que seria preconizado de fato da Bíblia. E aqui eu queria destacar o dia da expiação, que é o Yom Kippur, que ele identificou e localizou que ocorreria em 99, no dia 20 de outubro. Hoje, nos registros judaicos oficiais, como neste site aqui, que se chama Morachá, esse site traz um calendário judaico, onde ele traz o calendário na forma gregoriana, e dentro deste calendário ele traz os meses hebraicos e as festividades hebraicas para a gente. Então, em 99, o calendário hebraico atual, oficial, ele dá pra gente o dia da expiação não em outubro, mas em setembro. Setembro de 99, no dia 20 de setembro de 1999, dia 10 de Tishri. Então aí a gente vê exatos 30 dias antes. Essa informação ela vai ser muito, muito importante para a gente entender algumas outras coisas que vêm por aí nos outros vídeos. Então esse calendário agora aqui, que é da Bíblia Tradução do Novo Mundo, ela vem trazendo justamente o calendário hebraico, é hebraico, mas ele agora é um calendário hebraico metônico, também conhecido como calendário rabínico, calendário hebraico rabínico. Esta versão do calendário que sofreu influência dos rabinos, que é uma versão pós-rabinização do calendário, que leva em consideração a contagem dos tempos pelo ciclo metônico, ela levou os judeus, em sua maioria, a reconhecerem apenas essa versão do calendário como a verdadeira e legítima, então como deveria ser. Se o mês de Abib, o mês de Nissan, começa hoje, geralmente no mês de março, levando em consideração que as festas, que os meses são comemorados com um mês, com 30 dias de antecedência, então, originalmente, o mês de Abib, ele deveria pegar já uma parte de abril a maio, e assim com todos os outros meses, né? E aí março, na verdade, seria no final do ano, pegando lá no mês de Adar já, de acordo com esse esquema do cálculo bíblico de fato. Então o Adar 2 aqui, ele somente seria acrescentado quando a safra de cevada ainda não estivesse a vive, né? Que só poderia ser verificada, de maneira geral, dias antes do fim do 12º mês, que é o mês de Adar, ali no final do inverno. Então, para finalizar, tudo isso aqui para a gente perceber o quê? Né? Que existe aqui uma clara distinção entre o que foi preconizado pelo próprio Deus em relação à observação das suas festas e daquilo que o povo de Israel passou a fazer também. E isso leva a gente a entender a posição do povo de Deus sobre seus mandamentos, né? Tanto naquela época também quanto hoje. Isso gera uma reflexão para a gente. E esse entendimento também vai ser necessário para que a gente entenda essa relação de Judá com Babilônia, porque isso vai repercutir justamente nas profecias de Jeremias e nas profecias de Daniel. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se você conhece alguém que se interessaria bastante por esse assunto, eu convido você a compartilhar este vídeo com essa pessoa e também dar o seu like neste vídeo. E para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, para outras pessoas que também estão em busca de entender melhor sobre isso, dar o seu like, compartilhar e ativar o sininho de notificação também vai contribuir, ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e entregar isso para outras pessoas como você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.